Fala aí, galera ligada no canal, beleza? Prontos para mais uma aula de português? Então, hoje nós vamos falar sobre mais uma das classes gramaticais, que é a classe dos pronomes. Mas o que são os pronomes? Os pronomes são aquelas palavrinhas que servem para substituir outros nomes e evitar repetição de termos numa frase ou num texto qualquer, certo? Eu vou pedir logo para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos depois da vinheta. Estamos de volta para falar sobre os pronomes. Os pronomes não são daquela classe gramatical tão complexa quanto nós costumamos ver. Eles têm um uso muito objetivo, então acaba que, às vezes, por não ser explicitada a maneira como ele deve ser usado, acaba que se torna um assunto mais espinhoso do que realmente é. Mas, primeiramente, eu preciso pensar em uma coisa. O que são os pronomes? Os pronomes são uma classe de palavras que serve para substituir um substantivo, ou seja, um nome. Pronome é aquele que cumpre a função do nome, certo? Ele tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar alguma determinada situação no tempo e no espaço, sem utilizar o seu nome. Ou seja, já que o pronome serve para substituir um nome, ele vai indicar isso no lugar dessa palavra que deveria estar ali, certo? Mas aí, para que serve o pronome? Ele serve basicamente para fazer referência a algum ser, retomando. Ou seja, esse ser tem que ser facilmente identificável dentro do texto, certo? Você não tem como usar um pronome a respeito de uma coisa que não foi dita, que sequer foi referida num determinado contexto. O pronome sempre vai apontar para algum outro elemento. Então, ele pode indicar quem realiza determinadas ações, quem recebe determinadas ações, apontar a posse de algum objeto por algum ser, uma posição com relação ao discurso, uma função, no caso dos pronomes de tratamento, e dentre algumas outras situações que nós vamos ver no decorrer das aulas sobre pronomes. Por ser uma classe gramatical com uma grande subdivisão, eu vou fazer alguns vídeos que vão tratar separadamente dos tipos de pronomes. Nesse vídeo nós vamos falar basicamente dos pronomes pessoais, que se dividem em dois tipos, reto e oblíquo, e só isso, além de dar a definição do que são pronomes. Perfeito? Então eles podem cumprir exatamente a mesma função. Nós vamos perceber que existem pronomes substantivos e pronomes adjetivos, quando os pronomes substantivos servem para substituir o ser, e os pronomes adjetivos para atribuir alguma característica específica a um determinado ser. Como eu disse, os pronomes servem para substituir os elementos do discurso. Ou seja, nós temos três pessoas no discurso, a primeira, a segunda e a terceira, que podem ser no singular ou do plural. Ok? Então eles vão se flexionar em número, pessoa, e alguns vão se flexionar em gênero também, para indicar precisamente qual é a situação qual é a relação do todo com aquele elemento. E aí nisso nós podemos entrar com os pronomes pessoais, que são aqueles que, como o próprio nome já diz, fazem referência direta às três pessoas do discurso. Sempre lembrando que a primeira pessoa do discurso é quem fala, a segunda pessoa é com quem eu falo, com quem se fala, e a terceira pessoa é o assunto. E nisso, tanto no singular quanto no plural, ok? Os pronomes pessoais, eles servem exatamente para fazer essa referência, para distribuir essa referência entre os elementos do discurso, ok? Então, eu vou ter os pronomes retos, os pronomes pessoais retos, que são aqueles que agem dentro de um determinado contexto. Ou seja, eles são os responsáveis pela ação daquele contexto. Para quem já estudou um pouco de sintaxe, eles vão sempre fazer o papel do sujeito. Por exemplo, eu não venho hoje. Nós temos aí a forma verbal venho, que está ligada à palavra eu. Eu é um pronome pessoal, que representa a primeira pessoa, ou seja, quem está falando, no caso, eu. Ok?
E aí eu faço a mudança do eu para ela. Ela não vem hoje. Ela faz referência a uma terceira pessoa, ou seja, a um assunto, a pessoa de quem eu estou falando. Certo? Então, eu vou ter os pronomes pessoais basicamente divididos em eu, tu, ele, no singular, nós, vós e eles, no plural. E aí, sempre lembrando que a terceira pessoa pode receber a flexão de gênero, ou seja, tanto ele quanto ela, tanto eles quanto elas. Ok? Já os pronomes oblíquos cumprem uma função diferente da dos pronomes retos. No caso dos pronomes oblíquos, eles vão sempre receber uma determinada ação. Ok? Então, eles não podem desempenhar a função de sujeito. É sempre bom ficar alerta a isso. Então, eu tenho: encontrei-a na rua e ela me disse. Mantendo o contexto daquela primeira frase que eu disse, ela não vem hoje, digamos que eu tenha encontrado com essa pessoa na rua e essa pessoa tenha me dito que não viria hoje. Então eu tenho: encontrei-a, esse azinho vai fazer referência à pessoa que eu encontrei, a ela. Encontrei-a na rua e ela, quem? Essa pessoa, novamente, me disse que não viria. Me disse para a primeira pessoa, ou seja, para quem está falando. Certo? Então ficou claro isso aí, que o pronome a vai fazer referência a ela. E o me vai fazer referência à pessoa que fala. Então nós temos a seguinte lista dos pronomes pessoais oblíquos. De primeira pessoa vão ser me, mim e comigo. De segunda pessoa, te, ti e contigo. De terceira, o, a, lhe, se, si e consigo. Isso no caso do singular. No caso do plural, nós vamos ter para a primeira pessoa nós e conosco, para a segunda pessoa vós e convosco, para a terceira pessoa os, as, lhes, se, si e consigo também. Ok? Então não tem muito problema com relação a isso. É nós percebermos que os pronomes servem para substituir determinadas situações, que tem uns que vão poder agir e tem outros que só vão receber ação. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós podemos ouvir por aí alguém, ou até mesmo termos o costume de falar, que alguém pediu para mim fazer determinada coisa. Só que o mim é um pronome pessoal oblíquo, então o mim não faz nada. Então, gramaticalmente correto seria: alguém pediu para que eu fizesse determinada coisa ou para eu fazer determinada coisa. Nunca para mim fazer. Certo? Então essa é a regra básica. Eu é pronome reto, ele pode agir. Mim é pronome oblíquo, ele não pode agir. Certo? Então a regra é basicamente essa. Espero que tenha ficado razoavelmente claro esse uso. Como eu disse, eu vou destrinchar os outros tipos de pronomes em vídeos futuros. E aí eu peço para que vocês deixem o like de vocês aqui, se inscrevam no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!